Artes. Já de seguida fique com o magazine Artes, da autoria de Lígia Anjos. Em foco está o espetáculo de dança Íris. O espetáculo Siri foi apresentado este mês aqui em Paris, no Théâtre de la Ville, 6 anos depois de Íris. O coreógrafo português Marco da Silva Ferreira e o realizador Jorge Jacome voltam a criar um novo capítulo na relação entre a dança e o cinema. Siri recria, portanto, um espaço partilhado entre o real e o virtual, onde os corpos dos intérpretes e os suportes tecnológicos se fundem. Uma viagem num universo tecnológico onde o corpo humano parece ser uma miragem através de um olhar futurista das nossas sensações. Em palco, 12 robôs contracenam com 4 intérpretes numa dança cruzada onde o humano e a tecnologia se misturam. Mais ou menos em 2015, o Jorge convidou-me para eu participar num filme dele e foi aí o primeiro contacto que tivemos, eu a ser intérprete de um filme do Jorge. E depois disso acabamos por ficar mais ou menos próximos e eu convidei-o para uma semana de workshops e de espaço de residência e de pesquisa no Porto, para eventualmente aquilo poder derivar em qualquer coisa. E em 2016 acabou por se criar um objeto que se chamava Íris. E era uma série de exercícios relacionados com as disciplinas que nós trazíamos connosco, o Jorge o cinema e eu a dança. Eram mais as disciplinas a falar sobre elas do que propriamente os autores Marco e Jorge a falarem sobre a sua visão artística, sobre os seus imaginários. Em 2016 apresentamos Íris e depois houve vontade de continuar a pesquisa exatamente porque precisávamos trazer um universo que fosse mais pessoal, que fosse mais relacionado com o cinema que o Jorge fazia, e com a dança que eu fazia, o corpo que eu procurava, as imagens que o Jorge procurava também. E começamos a pesquisar sobre isso e surgiu o espelho de Íris, que é Siri, portanto é mais relacionado com o espelho da palavra íris e que pode ser do olho de uma câmara ou pode ser do olho humano e não tanto sobre a app, apesar de poder ter algumas relações com esse universo de projeção humana em tecnologia, de tecnologia altamente ergonómica. Jorge, Íris e Siri, imagino que cruzem os vossos universos. Íris fez chegar este espetáculo de alguma forma, esteve pelo menos no caminho da construção deste espetáculo. A maior parte dos elementos que começamos a utilizar nas primeiras residências do Siri já eram elementos que vinham da peça anterior. Estes robôs tecnológicos que nesta peça do Siri são um dos grandes elementos visuais e coreográficos da própria peça. Quando a peça está a acontecer não faço nada e estou sempre a dizer que gostava de estar a fazer alguma coisa porque só de ficar o ato de ver já é muito difícil de estar constantemente a ver uma coisa que todos os dias muda e que todos os dias é um novo organismo e é uma nova massa e matéria que está ali todos os dias a ser mostrada. E que, por acaso, Siri também fala sobre isto, sobre uma espécie de dança de matéria em que tecnologia e humanos se vão diluindo, tentando novas possibilidades de movimento, de observação, de relação. Há muito esta presença destes binómios, do parar e da velocidade, do irracional e do racional, do humano e do tecnológico. É propositado e pergunto-vos porquê. Sim, é propositado porque vem da tal pesquisa que em Íris nós fazíamos sobre quase como é que nós definimos cinema, não é? Estas são imagens estáticas a passar a alta velocidade. E o que é a dança? Não é um corpo parado, portanto é um movimento, é um rasto, é uma passagem. Portanto, nós queremos trabalhar sobre imagens que podem ser estáticas, mas depois que lhes é atribuído muito movimento, ou o oposto, que é um movimento tão rápido que não há estaticidade, ou que os corpos só são passagem, só são movimento. Queremos falar sobre esta ideia do cinema no Íris, não é? Que depois isso foi-se acumulando no Siri também. Esta ideia de cinema ser um contínuo movimento de memórias que fica para sempre, ao contrário do corpo humano, que é efêmero e que é muito pontual. Havia, assim, uma data de trocas que nós queríamos provocar nas disciplinas. Então vamos atribuir à tecnologia o máximo de humanização possível, se calhar até vão ser mais externos do que os próprios corpos, e vamos dar ao corpo uma artificialidade tal
que quase possam assemelhar-se a cyborgs hipersensíveis de um futuro distópico, algures entre o real e o virtual, entre o lixo eletrónico que é lançado e que depois fica em inteligência artificial a criar matéria e a criar relações. Foi muito nesse limbo de um espaço para real e para virtual, que tentamos procurar sobre uma identidade, quem são estes corpos, que memórias é que eles trazem. Então as memórias que eles traziam era reconhecerem-se a si próprios, reconhecerem-se aos outros, entrarem num processo de cura, também de limpeza, de polimento, porque existe também muito esta tendência de caminharmos para um polimento, uma tentativa de cada vez mais limpo, cada vez mais puro, talvez, sim. Mas é uma tarefa que vai falhando e, como vai falhando, precisa de ser cada vez mais intensamente procurada. Nos primeiros 15 minutos vemos os 4 intérpretes a dançar através da imagem. Eles estão parados no palco. Há dança e pode haver dança no cinema? Há dança no cinema e há cinema na dança, ou pelo menos no trabalho que eu e o Marco desenvolvemos. Por exemplo, uma das coisas que achei muito interessante quando trabalhei com o Marco é que o Marco, na verdade, usa muito de filmagens para o próprio processo. Ou seja, a partir de improvisações e de trabalho em estúdio filmado, há uma espécie de recolha de trabalho para depois para as peças, que é feita através do vídeo. Então começamos também a pensar de como é que, a partir de improvisações, como é que se consegue desconstruir e construir uma coreografia, ir buscar memórias e pedaços e um pequeno movimento de um vídeo mais outro movimento do outro. E o contrário, nos meus filmes, apesar do meu trabalho ser normalmente em cinema, o meu cinema eu acho que está mais próximo da dança do que propriamente do teatro ou da literatura, porque está constantemente à procura de, seja através do movimento da câmara, seja através de um movimento mais poético ou de uma sensação que não vem necessariamente do texto, que vem através de uma expressão. E por isso, sim, há cinema na dança e na dança no cinema. Nós tentamos pôr em palco uma peça de dança de ficção científica, portanto já há aqui um cruzamento de semânticas que não são atribuídas à dança, e o Jorge falar muitas vezes de que esta peça é quase como se fosse uma peça de dança cinematográfica, na medida em que o som é trabalhado quase como se pudesse ser de um filme, o volume até da sala não é tanto um volume de dança, mas é uma coisa mais de uma sala com um tempo, sim, de um tempo, e mesmo um tempo de cena que é um tempo de chegar e esperar que o filme aconteça, e a dança às vezes tem um lugar no palco um pouco conquistador, não é? De seduzir, de trazer para palco, de levar sem pensar, e no cinema às vezes é outro ritmo. Para mim foi muito interessante trabalhar com o Jorge nesse sentido, porque ele abriu um panorama mais cinematográfico ao trabalho, e mesmo na criação de uma imagem, não é? O que é uma imagem da cena? Era o coreógrafo Marco da Silva Ferreira e o realizador Jorge Giacomo, autores do espetáculo Siri, apresentado este mês aqui em Paris, no Théâtre de la Ville. Teresa Xavier. Fique agora com uma síntese informativa. Em São Tomé e Príncipe continua o contencioso eleitoral. O Tribunal Constitucional insiste na recontagem dos votos das presidenciais de 18 de julho e o Presidente da República inicia contactos para a solução do problema. Na Guiné-Bissau, a marcha organizada pela Central Sindical UNTG decorreu esta manhã na capital sem incidentes e com fortes medidas de segurança, contrariamente ao último protesto que foi dispersado pela polícia com gás lacrimogéneo. Em Cabo Verde, os consumidores queixam-se de preços irregulares nos bilhetes de voos domésticos operados pela angolana Best Fly. O presidente francês está em visita à Polinésia Francesa, uma região da Oceania, onde em 1966 e 96 a França realizou testes nucleares. A continuação de uma muito boa tarde. RFI, as vozes do mundo.